paz do Senhor Jesus. Encontro de fé comigo, Samuel de Paula, aqui na nossa Web TV As Nações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho para receber todas as notificações da nossa programação diária, semanal, de atividades que nós temos aqui na nossa Web TV. Programação para crianças, para jovens, para adultos, para casais, os nossos cultos, retransmissões de outros programas. Tem sido uma bênção a nossa programação e você não pode ficar de fora desta programação. E eu queria hoje estar conversando com você mais uma vez sobre o livro de Marcos, capítulo de número 5. Nós temos falado sobre alguns princípios da fé. Eu quero conversar com você hoje mais uma vez sobre um princípio importantíssimo da fé. Eu diria até que muitas vezes nós não temos alcançado aquilo que Deus tem reservado para nós, simplesmente porque estamos quebrando este princípio que eu vou estar ensinando nesta manhã. Então eu quero que você fique atento ao que vai ser ministrado aqui nesta manhã. Se você puder, enquanto isso, estar compartilhando o link dessa programação para os seus grupos de WhatsApp, para sua lista de transmissão, para os seus amigos, dá uma pausazinha aí, compartilha rapidinho aí esse link e volta para cá, claro, né? Dá uma compartilhada nas redes sociais aí, no seu WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas com esta programação, para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. E volta para cá, porque você também precisa escutar o que nós vamos falar hoje. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 24. Ele vai começar dizendo o seguinte: grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E nós sabemos o restante dessa história, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Eu falei um pouco sobre esse texto na semana passada, o vídeo está aí à disposição no nosso canal, e hoje eu quero novamente falar desse texto, mas de forma mais específica, falar apenas do versículo de número 28. O versículo 28 vai dizer o seguinte, o versículo 27, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, tocou-lhe as vestes, porque dizia consigo, se eu ao menos tocar-lhe as vestes, ficarei curado. Eu quero enfatizar esse final do versículo 28. O que ela dizia? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu quero falar sobre a importância das nossas palavras. A importância das nossas palavras ou as nossas palavras como um instrumento de fé. Uma das formas que nós instrumentalizamos a nossa fé é através das nossas palavras, do diálogo, das palavras que emanam de dentro de nós. É muito importante nós aprendermos sobre o poder das palavras, aprender os princípios inerentes que estão relacionados a isso, aprender como usar corretamente as nossas palavras. Porque, ao contrário, quando usamos incorretamente, nós destruímos aquilo que deveríamos estar construindo. Um exemplo, já imaginou você contratar um pedreiro para fazer a sua casa? E todos os dias de manhã ele começa o serviço. Ele e os serventes lá, trabalhando, e começa a colocar os tijolos da parede, levantam a parede. Só que no final do dia, o que é que ele faz? Ao invés de deixar a parede lá, esperar o próximo dia para continuar, ele faz o quê? Ele derruba toda a parede que ele havia passado o dia construindo. No outro dia ele vem de novo, constrói a mesma parede, levanta a mesma parede, e no final do dia, derrubam mais uma vez aquela parede. Terceiro dia, mais uma vez, levantam a parede e no final do dia, derrubam novamente aquela parede, fazendo isso dia após dia. Eu pergunto para você, será que ele vai conseguir construir essa casa? É claro que não, é claro que não. É isso que acontece também com a gente. Muitas vezes nós temos orado a Deus, nós temos buscado a Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, casamento, finanças, saúde. Em oração pedimos isso, construímos um muro.
Mas quando saímos do nosso quarto de oração e começamos a viver as nossas vidas, as nossas palavras estão destruindo aquilo que construímos no quarto de oração. As nossas palavras podem estar destruindo aquilo que nós estamos tentando erguer. Por quê? Porque eu creio e oro de um jeito, então eu faço minha oração, mas as minhas palavras destroem aquilo que eu estou tentando construir, e eu vou explicar isso nesta manhã para você entender plenamente isso. Eu queria ler o versículo, o capítulo, o livro de Provérbios. Vou ler um versículo para você. Tem alguns versículos para ler hoje. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21 também é um texto muito conhecido, vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Alguns vão dizer no poder da palavra. E quem bem a utiliza, come do seu fruto e alcança a benevolência do Senhor. Olha que coisa interessante. A morte e a vida estão no poder da língua. Então tem duas possibilidades: morte e vida. Existem duas possibilidades que as minhas palavras vão construir: excelência ou fracasso, vida ou morte. Já está em mim esse poder, está nas minhas palavras esse poder. Lembre que Deus criou tudo com o quê? Palavras. As palavras são poderosas. As palavras são construtivas ou destrutivas, depende do tipo de palavra que eu estou inserindo, dizendo, falando. Esse provérbio de 18, 21 vai dizer: a morte e a vida já estão no poder das minhas palavras. Aí vai continuar: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ele está me dando uma opção, a melhor opção. Ele diz que existem duas fontes: poder de vida e poder de morte. Aí ele vai me direcionar para melhor. O que bem a utiliza, o que bem utiliza as suas palavras, o que bem utiliza esse poder das palavras, que emana das nossas palavras, da nossa boca, da nossa língua, come do seu fruto. O que bem utiliza do poder da vida, vai comer daquilo que está produzindo. E vai dizer mais. O que bem utiliza, come do seu fruto. É interessante que ele está colocando aqui a ideia de uma planta, né? De uma planta. Ele está colocando a ideia de uma árvore. Só que uma árvore, para dar fruto, primeiro tem que ser plantada. Então, as minhas palavras são sementes que vão gerar uma árvore que vai dar frutos e eu vou me alimentar do fruto daquilo que eu plantei. As minhas palavras são sementes. Cada palavra que eu falo é uma semente que vai produzir uma árvore. Essa árvore pode ser uma árvore boa ou uma árvore má. Se for uma árvore boa, bons frutos. Se for uma árvore má, mais frutos. E eu vou colher e vou comer daquilo que eu plantei. Por isso é tão importante nós observarmos e preservarmos aquilo que falamos. Eu até digo mais, eu tenho o costume de pensar bem antes de falar. Às vezes, quando nós estamos mais cansados, depois de um dia inteiro de trabalho, depois de um dia de problemas, a nossa mente cansada já não analisa muito bem o que falamos e começamos a falar, diz assim, falar sem pensar, né? Falar sem pensar. E nós devemos ter muito cuidado com as nossas palavras. Por exemplo, muito cuidado com as suas palavras em um momento de discussão no casamento. Muito cuidado com as suas palavras no momento que você está educando o seu filho. Muito cuidado com as suas palavras quando você está diante da sua liderança ministerial. Você é um líder que está ali, trazendo ali uma reflexão e tem que dizer palavras mais duras. Muito cuidado com essas palavras. Uma palavra áspera, uma palavra mal falada, até interessante, uma palavra maldita, dentro do casamento, é uma semente que vai florescer e vai dar frutos. Vai dar frutos. Aonde? Dentro daquele matrimônio. E quem vai comer? O casal. O casal vai se alimentar. A família vai se alimentar. Samuel, mas não é só eu que vou me alimentar, não. Todas as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente vão acabar sendo alcançadas direta ou indiretamente com esse fruto mau. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Provérbios capítulo de número 6. Provérbios capítulo de número 6, versículo de número 2. Ele vai dizer o seguinte: você está aprisionado com o que diz os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Vou ler de novo. Você está
amarrado, enredado, aprisionado com o que diz os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. Olha isso. Olha isso. As minhas palavras podem me libertar, mas as minhas palavras também podem me aprisionar. Nesse sentido aqui de aprisionar, pode ser um aprisionamento positivo. Como assim isso é um aprisionamento positivo? Você está amarrado ao que você diz. Então, se eu digo palavras boas, não tem para onde correr. Eu estou amarrado àquelas palavras boas. Então, aquelas palavras boas me seguram, me direcionam, me levam para a frente, me levam para próximo dela, porque ela vai frutificar, porque ela vai entregar. Então, eu estou amarrado a ela. Então, eu recebo dela. Só que, quando eu lanço palavras equivocadas, eu também estou amarrado a essas palavras equivocadas, erradas, malignas, perversas. E não adianta, eu estou preso a elas. Eu estou preso a elas. É interessante. Eu nunca fui algemado, nunca tive essa experiência, né? Nem de brincadeira. Mas quando você vê algum filme, as pessoas colocam algema e quando aquela pessoa tenta largar a algema, tenta forçar a algema, parece que a algema ela pressiona ainda mais. Quanto mais força você faz, mais ela pressiona. Agora imagina estar preso com as palavras. Imagina a prisão das palavras, igual. Não tem como, porque você está preso a ela, amarrado a ela. E é a Bíblia que está dizendo isso. Ora, se é para estar preso a alguma coisa, por que não está preso a algo positivo? Porque não está dependente de algo positivo. Então, para isso, tem que dar palavras positivas. Em Mateus capítulo 12, livro de Mateus, capítulo de número 12. Deixa eu abrir aqui. Livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 33. Mateus 12, 33. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai dizer o seguinte, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mal e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. Como podereis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. O que enche o teu coração é expressado pelas tuas palavras. Por mais que a gente tente fingir ser diferente, ser algo que não sejamos, a convivência e o dia a dia mostrará quem somos. Por mais que a gente tente esconder o tipo de coração que nós temos, com o passar dos dias, as nossas palavras demonstrarão quem nós somos de verdade. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu me lembro de um dia que eu estava fazendo um trabalho na igreja, eu já contei para algumas pessoas essa história, e naquela correria de decorar a igreja, organizar para um evento, aí eu me lembro que eu estava um pouco encurvado, ajeitando alguma coisa mais embaixo, e me levantei. Só que quando eu me levantei, havia uma mesa de vidro, justamente onde eu estava, e eu taquei as costas bem na quina da mesa de vidro. Agora você imagina o nível e o grau de dor que eu senti naquela hora, uma dor terrível. Eu bati, me levantei, fiz aquela cara de dor. Ai, Jesus. Aí teve uma pessoa que estava do meu lado e disse assim, eita, pastor, quase que sai um palavrão. Eu olhei para a cara daquela pessoa e disse, irmão, nunca sairia um palavrão, porque não existe isso dentro de mim. Como é que vai sair algo que não está dentro? Não tem como, não tem nem perigo. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Agora, se houvesse essas palavras indignas dentro do meu coração, se houvesse palavrões continuamente falando na minha casa, palavrões com a minha família, com os meus amigos, na igreja eu fingia que não tinha nada. Quando aconteceu isso, que a mesa bateu nas minhas costas, uma dor insuportável, o que é que eu teria falado? Aquilo que estava no meu coração. Por que não falei? Porque não estava no coração. A gente tem que também analisar. Muitas vezes as nossas palavras estão erradas, por quê? Porque o nosso coração está errado. As nossas palavras são destrutivas porque o nosso coração é destrutivo.
O contrário também é verdade. Quando o nosso coração é positivo, quando o nosso coração tem fé, quando o nosso coração tem amor, harmonia, paz, as nossas palavras descrevem exatamente o que guardamos em nossos corações. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É interessante, lá no livro de Tiago, deixa eu abrir aqui Tiago, se eu não estiver enganado, é capítulo 3. Livro de Tiago. Vai dar certo. Tiago, capítulo de número 3. Que ele vai falando da língua no capítulo 3, do poder da palavra, do poder da língua, como a língua é um instrumento difícil de lidar, difícil de trabalhar. E lá no final, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte, ó: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Vou repetir de novo. Por acaso, uma fonte de água pode brotar dessa mesma fonte de água ao mesmo tempo água doce e da mesma fonte água amarga? É claro que não. É isso que esse texto quer ensinar. Não tem como, não há maneira possível de uma fonte jorrar água doce e água amarga. E o contexto aqui é o contexto das palavras. É o contexto do que sai da nossa boca. Ele está dizendo, de uma boca, porventura, pode sair boas palavras e maus palavras? Ele diz que não, não pode, não deve. Ou é boas palavras ou é más palavras. Por que muitas vezes a nossa oração não tem sido respondida? Justamente por isso. Porque nós oramos dizendo, Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, transforma o meu filho. Transforma a minha filha. E oramos, vamos para a igreja, pedimos oração, recebemos oração. Mas quando chegamos em casa e aquele filho, quem sabe, está chegando bêbado, alcoolizado, qual é a palavra que é lançada? Esse menino desgraçado, seu filho da mãe, seu filho de não sei do quê, você não tem jeito não, você nunca vai mudar. Olhe, há meia hora atrás ela estava na igreja ou no quarto dela orando pelo filho, pela transformação, pela salvação. Eu creio que Deus é poderoso para mudar o meu filho. Eu creio que Deus é poderoso para transformar a vida da minha filha. Eu creio que Deus pode fazer um milagre. Quando abre a porta e sai, começa a lançar palavras erradas. O muro foi erguido e foi destruído. O muro foi erguido e foi destruído. Nunca será construída essa casa. O exemplo que eu dei no começo, agora pela manhã. Precisamos entender que existe uma necessidade de nós observarmos os tipos de palavras que saem dos nossos lábios. Que tipo de palavra sai da nossa boca? Precisamos estar aprendendo a olhar as palavras, analisando essas palavras para depois lançar essas palavras. Precisamos aprender a pensar antes de falar. E pensar o que, Samuel? Pensar conforme a palavra, conforme a Bíblia. Não é pensar de qualquer jeito, aleatoriamente, é pensar como Deus pensa. Quando você pensa como Deus pensa, você fala como Deus fala. Vou repetir. Quando você pensa como Deus pensa, você fala como Deus fala. Glória a Deus por isso. Aleluia. O que é que você tem que fazer? Observe as suas palavras. Analise as suas palavras e mude as suas palavras. Fale palavras de vida no seu casamento. Fale palavras de vida sobre o seu corpo. Fale palavras de vida sobre as suas finanças. Fale palavras de vida sobre a sua vida ministerial. Não palavras de morte, palavras de vida, de abundância. Comece a falar exatamente o que Deus fala sobre você. Comece a declarar sobre a sua vida exatamente o que Deus declara sobre a sua vida. Tem até um slogan muito comum de se ouvir, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então é isso que você tem que falar. Fale do que você é. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou justiça de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu sou nova criatura. Eu sou bem-aventurado. E tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu declaro isso sobre a minha vida. Eu falo isso sobre a minha vida. É melhor do que dizer, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu não consigo nada, eu não posso nada, eu não sei nada, eu não vou ter nada, a minha vida nunca vai mudar. Ao contrário, digamos o que Deus fala sobre nós.
eu sou filho de Deus, o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor tem um futuro extraordinário para mim, o Senhor me cura, o Senhor me curou, o meu corpo é curado, a minha vida é sadia. E isso é declarar a palavra de Deus sobre a minha vida pela fé. Viver pela fé eu sei que as circunstâncias dizem uma coisa, mas eu creio diferente. Olha, interessante, quando Davi foi lutar com Golias, ele disse, olha, hoje mesmo, eu vou te matar, hoje mesmo eu vou arrancar tua cabeça, e hoje mesmo as aves do céu comerão teu cadáver, e hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que ele falou foi exatamente o que ele creu, e o que ele creu e falou foi exatamente o que aconteceu. As nossas palavras são poderosas, as nossas palavras em Deus são poderosas. É interessante que a ciência hoje, a neurociência, ela tem estudado o poder das palavras. Hoje tem a programação neurolinguística, PNL, que estuda o poder das palavras. Eles ensinam você a dizer palavras boas sobre você de manhã, a escrever frases que vão induzir o seu cérebro, o seu corpo a buscá-las. Ora, se a própria ciência conseguiu, esmerando, conseguiu encontrar um grão de areia sobre o que é o poder das palavras de Deus, imagina usando plenamente esse poder. A PNL, a neurolinguística, ensina a pessoa a dizer, eu sou forte, eu consigo, eu posso, eu sou rico, eu tenho saúde. E tem várias pessoas que a vida vai sendo diferente por causa das palavras positivas, o corpo recebe essas palavras positivas. Agora imagina, eu não estou falando de palavras positivas, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da palavra de fé que sai dos nossos lábios. E o que é a palavra de fé? É falar o que a Bíblia fala, é dizer o que a Bíblia diz, é viver o que a palavra me ensina a viver. Ora, se a pessoa diante do espelho dizendo, eu sou um conquistador, eu sou um vencedor, consegue ter coisas positivas, imagina nós cristãos, nascidos de novo, nova criatura, falando e declarando a palavra de Deus sobre nós. Quão mais poderoso é? Porque a palavra ela é viva e eficaz. A palavra ela é fonte de vida. A palavra ela é o próprio Deus. A palavra ele é o Deus encarnado. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Verbo tabernaculou. O Verbo é Cristo. A palavra é Cristo. Por isso ela é tão poderosa. É a mesma palavra que criou o universo. É a mesma palavra que deu organização à terra. É a mesma palavra que criou o homem, os animais, a natureza. É a mesma palavra que nós vamos dar seguimento através das nossas palavras, repetindo aquilo exatamente que Deus fala. Agora imagina o poder disso na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida espiritual, no seu futuro, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Imagina o poder que a palavra tem para transformar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus pela palavra. Louvado seja o nome de Jesus pela palavra de Deus. Que nós possamos aprender a falar o que Deus fala sobre nós. Porque só existem duas vozes que nós vamos repetir. Ou a que Deus fala, ou a que o diabo fala. Tem muitos crentes aí repetindo o que o diabo fala sobre ele. Tem muito crente aí aprisionado pelo que o diabo coloca na boca dele. Mas nós, eu e você que está me assistindo, eu e você, não somos desses aprisionados pelo Satanás. Nós somos livres em Cristo Jesus e falamos as palavras de Cristo, falamos a palavra de Deus e porque cremos no poder desta palavra. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Nós vamos orar agora, nós estamos já finalizando, falta aqui 5 minutos. Mas nesses 5 minutos eu quero orar por você, não sei se tem algum pedido de oração aqui. Aleluia. Abençoa aqui o Júnior Silva. Bom dia, Samuel, que Deus te abençoe. Obrigado, Júnior. Glória a Deus. O Eduardo Souza, Deus abençoe, Eduardo. Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Rebeca está aqui também, Deus abençoe Rebeca. Almir Jabas está aqui também, Deus abençoe. Deus abençoe vocês que estão aqui nos assistindo. Se você tem algum pedido de oração, algum motivo de oração, não esqueça, coloque aí o seu motivo de oração para nós orarmos. Seja pela sua família, seja pela sua saúde, seja pelas suas finanças, não importa. Se você tem algum pedido de oração, escreva aí. Se esse vídeo foi significativo para você, não esquece de depois compartilhá-lo com outras pessoas.
para que outras pessoas recebam essa palavra e sejam abençoados pelo poder desta palavra também. Em nome de Jesus. Não esquece, é muito importante. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você não deixou o seu ok, deixa o seu ok no canal também. Se inscreve, deixa o seu ok, ativa o sininho. Amém, pessoal? Então, segue a gente aí continuamente em nome de Jesus. E vamos orar. Eu quero orar por você que está nos assistindo. Em nome de Jesus, todos vocês que estão aí com a gente. Se você puder, se você estiver num ambiente que puder fechar os seus olhos, feche seus olhos. Se não, não tem problema. A oração que nós vamos fazer vai fazer o mesmo efeito. Se você estiver em casa e puder colocar as mãos sobre o seu peito, erguer as mãos sobre a sua casa. Se você está enfermo, se você pode colocar a mão sobre o local dessa dor, dessa doença. Nós vamos orar e nós cremos num Deus poderoso que cura, que liberta, que transforma. Orar pelo Gustavo, amém. Vamos orar aqui pelo Gustavo, nosso irmão. Foi diagnosticado com dengue, né? Com dengue, hemorrágica, né? Está com as plaquetas muito baixas. Nós vamos orar aqui pelo nosso irmão, em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, cada pessoa que está enferma. Em nome de Jesus, que está cometido de alguma enfermidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo espírito de enfermidade. Pela autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos espíritos de enfermidades que têm trazido doença sobre essas pessoas, enfermidades sobre essas pessoas. Nós ordenamos, saiam da vida dessas pessoas, pelo poder do nome de Jesus. Que o mal que você tem trazido para essa pessoa, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, toda doença que está alojada no corpo dessa pessoa, nós repreendemos também no nome de Jesus. Dores nos ossos, dores, Deus, nas costas, dores de cabeça constante. Pelo poder do nome de Jesus, nós repreendemos agora. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Problema nos órgãos, Senhor. Fígado, rins. Deus, em nome de Jesus, pâncreas, coração, pulmões. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre esse órgão, toda doença que está aí. Nós oramos e repreendemos no nome de Jesus. Todos os sintomas desse mal sumam e desapareçam pela autoridade do nome de Jesus. Toda dor cesse agora, pela autoridade poderosa do nome de Jesus. Pela autoridade poderosa do nome de Jesus, nós declaramos cura sobre essa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés, a saúde conquistada na cruz do Calvário, a cura conquistada pelas suas pisaduras, diz a palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós cremos no poder da cura, Senhor. Nós cremos que nós estamos curados. Nós declaramos cura, Senhor. Nós declaramos saúde pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida do Gustavo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora, onde ele está agora. Pai, nós repreendemos essa doença, esses sintomas da dengue na vida dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o número de plaquetas comece a aumentar. Em nome de Jesus, e comece a se normalizar. Pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos plaquetas se normalizando. Em nome de Jesus, nós declaramos plaquetas subindo o seu número. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Pela autoridade do nome poderoso de Jesus. Senhor, nós oramos pelas pessoas que estão internadas com Covid, pessoas que estão em casa, já, Senhor, receberam a notícia que estão com Covid, estão ali isoladas em casa. Nós oramos por cura, Senhor. Nós repreendemos esse vírus maldito da vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Nós repreendemos os sintomas, as dores, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que está com problema de respiração, Senhor, por causa do Covid, nós abençoamos os pulmões dessa pessoa. Nós declaramos saúde nos pulmões dessa pessoa, respiração natural, respiração normal, pela autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Pela autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, cada pessoa e declaramos cura, Senhor. Declaramos, Senhor, que o Brasil, Senhor, vai ter o número de curados cada vez maior e o número de contaminados cada vez menor, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos as UTIs, Senhor, as pessoas recebendo alta, Senhor. As UTIs, Senhor, sendo, Senhor, desativadas porque não terão mais pessoas para, Senhor, estarem ali, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós abençoamos os profissionais de saúde, Senhor. Guarda os médicos, Senhor, enfermeiros, maqueiros, recepcionista,
pessoas da ambulância, Senhor, pelo poder do nome de cada pessoa que tem um contato com essa doença, que o Senhor o guarde, o proteja, renove as forças, o ânimo, a motivação, a alegria, tira o medo em nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, nós repreendemos do Brasil, Senhor, o espírito de medo, Senhor. Pela autoridade do nome de Jesus, espírito de medo que tem dominado pessoas, mentes, emoções, pela autoridade do nome de Jesus, esse governo, Deus, que tem aprisionado pessoas, nós quebramos essa autoridade em nome de Jesus e declaramos, Senhor, libertação. Pai, derrama sobre o Brasil ousadia, espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, no nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela nossa nação, te pedindo prosperidade sobre o Brasil, Senhor. Prospera a nossa nação. Pai, que o número de empregos de carteira assinada comece a aumentar, Senhor, ainda mais no Brasil, em nome de Jesus. Pai, preserva os empregos que já existem. As pessoas que estão trabalhando, vai preservando o emprego dessa pessoa, vai abençoando o seu trabalho no nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, cada indústria no Brasil, cada comércio no Brasil, cada empresa no Brasil. Senhor, prospera esses negócios, prospera essas indústrias, prospera, Senhor, esses comércios, pelo poder do nome de Jesus. Que haja prosperidade sobre o Brasil, do pequeno comerciante ao grande comerciante. Pai, abençoa aquele que está na rua vendendo alguma coisa, que o Senhor abençoe o seu negócio. Deus, os pequenos negócios de bairro, as pessoas que têm uma barraca na rua, que o Senhor abençoe os seus negócios, que o Senhor prospere, que o Senhor provê, Deus, em nome de Jesus. Mas também eu oro por aquele que está desempregado, pedindo uma porta de emprego sobre essa pessoa. Eu oro por aquele comerciante que não está podendo, Senhor, abrir o seu negócio, Senhor. Aquela pessoa que está desempregada, o Senhor está perdendo as esperanças porque está sem auxílio financeiro. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Pai amoroso. Tu és um Deus único, Senhor, suficiente e verdadeiro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Jeová Jireh, Tu és a provisão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor. Multiplica o pão nesta casa, Senhor. Deus, toca no coração de alguém para, Senhor, trazer algo para ele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, mas também dá condições para ele trabalhar. Não permita, Senhor, que falte o calçar, o vestir, o alimento, que não falte a moradia, a água, a luz, em nome de Jesus, Senhor. Pai, dá paz ao coração desse pai desesperado, dessa mãe de família desesperada, que o Senhor dê paz a esse coração, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, o Brasil. Pai, em nome de nós abençoamos as nossas autoridades, Senhor, cada político, prefeitos, governadores, presidentes, Senhor, deputados estaduais, federais, senadores, em nome de Jesus. Mas te pedimos a Tua justiça, Senhor, sobre a política brasileira, que toda decisão injusta, Senhor, seja julgada por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que toda atitude, Senhor, injusta, que foi praticada durante essa pandemia pelos políticos, Senhor, seja julgada por Ti, no nome de Jesus. Deus, não é uma manifestação que vai fazer a diferença. Não é, Senhor, uma repreensão que vai fazer a diferença. É Tu, Senhor. É Tu, por mais que haja atitudes, por mais que tenha necessidade de uma atitude, Senhor, nós cremos que é Tu que opera, é Tu que governa, é Tu que levanta, é Tu que tira, Senhor. Pai, nós oramos por justiça sobre a nossa nação, sobre os políticos corruptos, Senhor, que desviaram dinheiro nessa pandemia. Traz justiça, mostra, revela a verdade, destrona, Senhor, essas pessoas no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, Tu és justo. Tu és um Deus justo, então julga, Senhor, em equidade essas pessoas, ó Deus. Traz à tona todo engano, traz à tona toda mentira dessa política, pelo poder do nome de Jesus, traz à tona toda a vergonha deles, em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, não permita que o povo seja enganado. Não permita que o povo brasileiro sofra por causa dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Ergue, Senhor, políticos, ó Pai, segundo o Teu coração. Pai, nós repreendemos todo espírito que tem trazido a ganância no coração desses homens, no nome de Jesus, que tem levado eles a praticar corrupção. Nós repreendemos esse engano, essa soberba, essa ganância, em nome de Jesus, que tem levado eles, Senhor, a fazer atos que vão acabar, Senhor, gerando mortes e mais mortes nessa pandemia, Senhor. Quantas milhares de pessoas morreram que poderiam, Senhor, estar vivas, mas por causa da ganância desses homens, eles morreram, Senhor.
Ah, Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de nós, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Ah, Deus, nós cremos que Tu estás, Senhor, operando. Ah, Deus, nós cremos que tudo está no poder das Tuas mãos, Senhor. Então, cumpre a Tua vontade, o Teu querer sobre a nossa nação, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Te bendizemos, Te exaltamos e Te glorificamos no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Receba essa oração, creia na cura no nome de Jesus. Que as suas palavras sejam de confirmação daquilo que nós oramos. Que as suas palavras não destruam os muros da oração, mas continue erguendo e mantendo estruturados esses muros da oração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na nossa programação e até o nosso programa também da próxima semana, em nome de Jesus. Oh, glorious, preparing us your tent.